Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Hoje eu vou falar de uma nova pesquisa, a pesquisa do Poder Data. Né? Cada pesquisa que sai, as pessoas ficam muito... E aí, o que está acontecendo, Rovai? Eu recebo chamadas pelo WhatsApp, amigos, jornalistas. Você acha que o caldo entortou, a diferença diminuiu, o Lula perdeu pontos no primeiro turno? O que vocês estão achando disso? Então, eu preferi fazer o seguinte: quando tem pesquisa que eu acho que vale a pena, eu falo Rovai. Não falo Rovai. E aqui a gente vai fazer uma análise, então, dessa pesquisa de ontem. O Poder 360 fez a pesquisa do dia 22 ao 24 de novembro, ou seja, ela encerrou o campo ontem. É uma pesquisa feita por telefone, por internet, né, com uma quantidade de entrevistados menor do que as pesquisas, deixa eu até olhar aqui, do que as pesquisas de campo, né? Essas não são pesquisas presenciais, tá? Então, em que eles fazem de 15 em 15 dias. Enfim, só para fazer esse registro, por quê? Porque tem dado uma diferença razoável entre as pesquisas de campo, ou seja, Vox Populi, Datafolha e o do pessoal do Exibop, lá IPEC, se não me engano, esses três institutos que fazem pesquisa no campo, presencial, casa a casa, ou então em fluxo, têm dado uma vantagem muito maior para o Lula do que as pesquisas como do XP, essa pesquisa Poder Data, ou mesmo a Paraná Pesquisa, que tem dado um resultado para o Lula mais estreito de vantagem. E esse Poder Data divulgado ontem deu Lula 34%, Bolsonaro 29%, Moro 8%, né? O Moro tem chegado a 10% em algumas pesquisas, e ontem falavam que tinha uma pesquisa aí do Podemos, nem essa deu, acabou Ideal, uma coisa assim, feita, contratada pelo Podemos, que dava ele com 18. Nananina não, é 8. Ciro 7, Dória 5, Mandetta 3, Alessandro Vieira, do Cidadania 2, o Cabo Daciolo 2 e o Pacheco e o Dávila 0. Ou seja, o Dória, o Moro e o Ciro, pode-se dizer que estão em empate técnico. Né? Quando o candidato do PSDB é o Eduardo Leite, a coisa continua mais ou menos igual. O Lula tem 36, aumenta a vantagem para o Bolsonaro, fica com 27. Ciro 9, Ciro passa o Moro, Moro 8, Leite 5, Daciolo 3, Mandetta 2, Alessandro Vieira 1, Dávila e Pacheco 0. Então, houve um estreitamento, principalmente no cenário com Dória, da diferença no primeiro turno do Lula para o Bolsonaro, que passa a ser de 5 pontos, 34 a 29. No cenário sem o Dória e com o Leite, é engraçado, aumenta para 9 pontos, sendo que você só trocou um candidato pelo outro, os dois têm a mesma quantidade de votos, 5%. Eu vou dizer para vocês, é estranho. Essa pesquisa tem algumas estranhezas. É uma pesquisa que vale comparada com ela mesma, mas eu queria dizer para vocês que não é uma das minhas pesquisas preferidas. Muito pelo contrário, eu vejo muita contradição, principalmente quando ela entra nas estratificações. Quando a gente fazia pesquisa fora, infelizmente o tempo diminuiu para a gente fazer, a gente está sem tempo, e a gente precisa de tempo. Vocês podem ajudar, virando membros, dando superchats, se inscrevendo no canal, apoiando, virando sócios. A plataforma de sócios também está bem legal. E a gente via uma diferença razoável entre
a nossa e a deles nas estratificações. Vamos lá. Aqui, segundo turno. No segundo turno, engraçadamente, o Lula aumentou a vantagem para o Bolsonaro. Nessa pesquisa, se o segundo turno fosse hoje, o Lula teria 54% dos votos contra 31% dos votos do Bolsonaro. A diferença seria de 23 pontos. 23 pontos. O Lula atinge, na disputa com o Bolsonaro, o mais alto índice de votos. Ele vai a 54. Mas ele não tem a maior diferença, porque quando ele disputa o segundo turno, engraçado, acho que tem uma pegação no pé aí do Poder 360, ele faz o cenário de segundo turno do Lula com todo mundo, menos com o Ciro. Sinceramente, aí os ciristas têm razão, eles estão reclamando com razão de por que o Ciro não está entre os possíveis candidatos que poderiam disputar, já que é o terceiro ou quarto na pesquisa. Eles fazem, inclusive, Lula com Pacheco, dá 53 a 14. Lula com Leite, 54 a 20. 50 a 20, 30 pontos de diferença. Lula com Dória, 47 a 24. E Lula com Moro é onde tem a menor distância, 48 a 31, uma diferença de 17 pontos. Será que se o Moro for para o segundo turno, então a coisa fica feia? 17 pontos, será que não dá para tirar? O Lula está estabilizado entre 48% e 53% no segundo turno. No cenário que ele está pior, ele tem 48%. No que ele está melhor, ele tem 54%, que é contra o Bolsonaro. Ou seja, isso dos votos totais. É uma quantidade de votos válidos razoável. O que parece é que ele não terá mais do que 54 no segundo turno. Esse é o teto do Lula. Mas ele também parece que vai ter menos do que 48. O que é suficiente, excluindo nulos, brancos e abstenção, para ele ganhar com 56, 55% dos votos. 57, 58. Então quer dizer que você está falando que o Lula já ganhou a eleição? Evidente que não. Pesquisas são fotografias. Essa pesquisa é uma fotografia momentânea. É uma fotografia do dia 22 a 24 de novembro de 2021. Muita água vai rolar. Será que todos esses que estão se apresentando na cédula nesse momento serão candidatos? Será que o Ciro é candidato? Ontem, o boato correu solto pelas redes, né, de que dentro do PDT já há uma corrente que se levanta dizendo que era melhor apoiar o Lula já no primeiro turno. Por que seria melhor? Porque poderia, inclusive, entrar na federação partidária, que é algo que está sendo discutido no Congresso. Esses dias, a liderança do PT houve uma reunião com outras bancadas e estava se formando um consenso de que daria para fechar uma federação partidária com PSB, PCdoB, PSOL e PT. E o PDT está de olho nisso, porque se junta esses quatro partidos e saem com candidatos em cada estado e com chapas de deputados federais únicas, a possibilidade de eles elegerem maior número de parlamentares e de não perder voto de esquerda é muito maior. Quem ficar isolado vai pagar um preço alto. O PDT vai ficar com uma chapa sozinha? Será que ele vai conseguir fazer coeficiente eleitoral para eleger deputados em alguns estados? Não é fácil, não é bolinho. Então, esse movimento, ainda faltando 11 meses para a eleição, ainda vai mudar o cenário e vai mudar o quadro. Mas eu queria falar um pouco da estratificação da pesquisa, a despeito de não confiar muito na estratificação dessa pesquisa. Já disse para vocês, porque ela oscila por demais. Se você for comparar uma com outra, você vê dados muito, muito díspares.
mas o Lula ganha de goleada entre as mulheres. Ele tem 41% dos votos no primeiro turno entre as mulheres e 27% entre os homens. Pasmem, o Bolsonaro tem 37% entre os homens e 23% entre as mulheres. Ou seja, se a eleição no Brasil, né, no primeiro turno pelo menos, fosse só pudessem votar homens, como já foi aqui antes do Getúlio Vargas, o Bolsonaro seria o candidato mais votado, tendo 37% contra 27% do Lula. Entre os jovens, o Lula bate em 41% entre jovens de 16 a 24 anos, bate em 33% entre 25 a 44, 37%, 45 a 59 e mais de 60 tem 39%. Esse dado da pesquisa de mais de 60 é conflitante com outras pesquisas. Em outras pesquisas, em geral, é quanto mais idade a pessoa tem, menos ela vota no PT e no Lula. Enfim, região Nordeste é a grande região do Lula, mas aqui também os dados não são tão volumosos em relação às distâncias contra em outras pesquisas. O Lula teria 43%, o Bolsonaro 27% no primeiro turno no Nordeste. E no Sul, o Bolsonaro estaria ganhando de 42% a 32%, no Norte de 37% a 27%. Enfim, são pesquisas, são fotografias de momento, são coisas que ainda podem mudar muito, mas que sim servem para que os candidatos elaborem as suas estratégias, montem os seus palanques eleitorais, né? Os palanques estaduais passam por essas pesquisas. Os candidatos a senador, o candidato a deputado, a reeleição, ou mesmo que quer se eleger, o governador que está ali, ele fala, pô, no meu estado o Lula tem 55%, o Bolsonaro tem 15%, e agora o que eu faço? O partido quer fechar com o Bolsonaro, mas deixa eu conversar lá no partido para ver se eu posso ficar liberado para montar meu palanque. Então, é preciso ficar atento, sim, os institutos de pesquisas estão fotografando nesse momento. Esta era a minha análise de hoje, neste Fala Rovai, no editorial do Fórum 11:30. Beijos, beijos, beijos a todas, todos e todes.